Daí vai ter uns casos aqui, parari, parará, trabalho de uma força qualquer. Note que nem todas as forças elas são constantes, né? Tudo que a gente falou ali era considerando uma força constante. Mas a gente, às vezes, tem situações onde a força varia. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, olha, a força está modificando-se a cada instante. Não só o seu módulo, mas como sua direção. E, bem, tu não pode somar, tu não pode fazer a multiplicação ponto a ponto, a cada momento ali da mudança. Então, na prática, nessas situações, a gente costuma calcular a área abaixo da curva, numa curva de força por deslocamento. Se tu conseguir calcular a área abaixo da curva, num gráfico desse de força por deslocamento, tu tens o trabalho. Okay? Então, a área abaixo da curva é o trabalho. Então, isso vai ser bem conveniente quando tu tiver um triângulo, um trapézio, né, situações assim, que são situações onde você conhece a área, né? Você sabe a fórmula da área. Tá, ele vai vir com um monte de papo aqui que eu não vou me ater a explicar de novo, é basicamente trabalho igual a força, vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo entre eles, para que você comece a fazer umas contas, ok? Aqui, ó, dessa moça aqui puxando uma mala. Eu acho interessante você começar com essa, pode ser? Sim. Isso vem em 1.0 vezes 10 ao quadrado, isso vai ficar basicamente 100 newtons, certo? Uh, vamos ver aqui. A T. Sim, se tu quer o cosseno de 60 é 1000, né? Desculpa, cosseno de 60 é meio. Sim, Então tu multiplicou a força, que é 100, né? Isso aqui é 100, concorda comigo? sim, sim. Você multiplicou por 50 Sim, e depois multiplicou por um meio. sim. Pronto. Então tá bom. Ó, agora aqui interessante, ele quer a aceleração máxima adquirida e o trabalho. Veja que a aceleração máxima adquirida vai ser quando a força for máxima. Ok? Ok. Eu estava a pensar em usar o surftão porque temos muita coisa, mas depois lá há coisas que nos faltam para encontrar a aceleração. Oi, falta coisas para encontrar aceleração? Não, se fôssemos usar o surftão, acho eu.
Ah, bem, Depois como assim? faltava a velocidade. Eu estava a pensar em usar o surfetão, mas esse não dá. Ah, tá, pera. Não tens a velocidade. Aceleração. Ok, aceleração, certo? Aceleração. Sim. Sorvetão é uma opção, Torricelli, Buvateu, mas nós temos força. Então tu tens que utilizar uma equação que tem aceleração e força, segundo a lei de Newton, certo? Sim, massa vezes aceleração é igual a força. Perfeito. Exatamente. Ok. Então será quando houver maior força? Isso. Aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado? A Perfeito. maior, sim. Perfeito. Agora o trabalho. Para encontrar o trabalho, tu precisa encontrar a área abaixo da curva. Por quê? Porque aquela fórmula, trabalho a força vezes deslocamento, ela só funciona se a força for constante, for sempre o mesmo valor. Daí tu coloca aquele valor que é sempre o mesmo, né? Muito bem. Uhum. Porém, o que acontece é que nesse caso, você não tem o mesmo valor, né? Começa a 0, vai para 4, Sim. depois desce. Então, a única forma de fazer isso no conceito, no contexto de ensino médio, de secundário, é você calcular a área abaixo da curva, tá bom? Esse triângulo que está aí. Exato. Ok. Altura vezes base dividido por 2 Basicamente isso. dá 6. 6 o quê? Joules, ok? A unidade de É. trabalho é joules. Já vai. Isso. Pois pronto. Então, vamos continuar. Ele vai falar de casos notáveis aqui, que é o campo gravitacional e tal, e a força elástica, ok? Ok. Então, olha só, esse problema é bem interessante. Vamos só conversar sobre ele. Ele está pedindo aqui, determine o trabalho realizado pelo peso, né, pela força-peso. Perceba que o movimento é parabólico, e ele se moveu no horizontal também. Daí surge a pergunta: esse movimento horizontal, ou o fato dele ser parabólico, afeta em algo a equação do trabalho para força-peso? Ou seja, que trabalho é igual a massa vezes gravidade vezes o deslocamento em H? Não afeta. Por quê? Porque se você está preocupado na ação da força-peso, só importa o movimento onde ela age, que é o movimento vertical, ok? Uhum. Então o fato de ele estar indo para horizontal e se movendo de uma forma estranha não importa. O que importa é tu ver qual foi a variação do H, a variação de altura, entende? Então é isso que ele faz aqui. Só isso, ok? Ó, veja que ele não está levando em nenhum momento o fato de estar se movendo horizontal também, não importa, tá bom? Aqui também, olha só, isso aqui é bem interessante porque se a gente pega para usar as equações, não fica tão claro quanto utilizando o gráfico para entender. Por quê? Porque a força elástica é uma força variável. Quanto mais tu estica ou mais tu empurra uma mola, mais força tu sente, né? Imagina. Eu acho que tu já brincou com uma mola Sim, alguma vez na sim. vida, então tu sabe que é uma força que varia, não é uma força constante. A lei de Hooke mostra isso, né? Depende de x. Então, tu vai ter uma situação como essa, onde o trabalho vai ser igual a kx quadrado sobre 2, porque é a área desse triângulo aqui. Ok? Então, o trabalho de uma mola é sempre isso, kx quadrado sobre 2. Pronto. Então pronto, ó. Vamos ver esses casos específicos aqui. Ó, tenta começar as 314, mas quando tu chegar na conclusão do que tu tem que fazer, me fala antes de fazer, tá bom? Claro. Então tá bom. Vou pegar uma garrafa de água enquanto isso.
Estou a ter dúvidas. E aí, velho? Conseguiu fazer? Alô, alô, conseguiu fazer? Sim, o que eu acho que temos de fazer é. Eu tenho aqui esta equação que é o trabalho pode ser igual a menos m vezes gravidade vezes o tamanho do fio, ou Aham. seja, a altura. Tinha de fazer esse para o A e para o B e depois tomar, acho eu. É, o que importa aqui, né? Tu tem que ter em mente que o que importa é o movimento vertical, já que ele tá falando da força-peso. Uhum. Então, pronto, é só tu saber que o fio mede 0,8. Sim, Então, tu tem mgh. Pronto, sim. isso. Muito bem. E a B ali? A segunda começou a fazer? É 315 ou a do que. 315, tu já fez? Nossa. Não, não, não. Ah, sim, a questão 315, exatamente. Não. Tenho uma pergunta. Ele começa lá em baixo? Bem, não, né? Ok. É que. Tu tens que saber apenas que tu tem essa altura de 2 metros para se mover, né? Só isso. Não sei se isso vai ser. Mas não vai ser a distância que ele se move. Isso.
Só um segundo que eu estou para a minha calculadora. Sem problemas. Ou seja, eu descobri a hipotenusa, é 4 metros, A hipotenusa é 4, tá, mas por que tu precisou encontrá-la? para saber qual é a distância que ele anda. Muito bem, para saber o trabalho da força F, certo? Hum. Pronto, Então ponho os 4 metros 4 metros, como exatamente. distância. Então fica. Força. Né? 20 vezes coseno de 30 vezes os 4 metros. Deu-me 40 vezes raiz de 3 newtons. 40 vezes raiz de 3, se tu vai a encontrar o trabalho, não é newtons, é joule, unidade de Já, energia, sim, joule. sim, sim. Fiz a 20 vezes coseno de 30, que dá raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Vou Perfeito. dar isto. Ora, isto é o F, certo? É a Certo. força da F. Isso. É, Agora tu tens que fazer peso. ok. Trabalho da força-peso. E aí, Miguel, tu por acaso sabe algum lugar na internet aqui em Portugal que fosse possível vender o carro de luxo assim para pessoas? Ou LX, talvez. X, outro lugar? Que eu saiba não, mas acho que o LX é assim a maior coisa. Pronto. Isto não tem força de atrito, ou tem? Força de atrito? Sim. Não, não, ele não está falando nada sobre força de Ok. atrito. Quer dizer, igual à massa vezes a gravidade, certo? Isso. Mas aqui estamos a encontrar o trabalho do peso ou é a força do peso? Ah, o trabalho realizado, ok. Então é 20 newtons o peso, mas ainda temos de arranjar a força do peso, certo? E nós temos, né? Uma vez que a gente tem a massa. Sim. Então a força-peso é 20, né?
Ah, ok. Joule, ok. E FN. FN temos de encontrar o PY, certo? Certo. PY é igual a P vezes coseno de coisa, ou não? Não, se tu estás a procurar o trabalho da força-peso, a única coisa que tu precisas é pegar essa força-peso que tu acabaste de me dizer e multiplicar pela altura que ele subiu. Ele subiu Ok, H, certo? H é 2. Então é só multiplicar por 2. ok. Não, os quatro. Ah, porquê que é H aqui? Novamente por aquilo que eu vinha te dizendo, né? Se a gente está interessado no trabalho da força-peso, a gente tem que estar interessado apenas na direção em que ela acontece, que Ok, é a direção vertical, né? ok. Então fica 40 joules. 40 joules. E agora, a força natural é que precisamos do PY. Isso. Agora a força normal, né? Bem, eu vou te explicar uma coisa sobre a força normal. A força normal, ela é sempre perpendicular ao movimento, certo? Sim. Até por isso que o nome dela é normal. Bem, se ela é sempre perpendicular ao movimento, então o ângulo entre a força normal e o deslocamento é sempre 90 graus. Concorda comigo? E qual que é o cosseno de Sim. 90 graus, me fala? Zero. Zero. Então o trabalho da força normal é sempre, é sempre zero, tá? Ok. E, bem, era isso, né? Bem, Uhum. tá. Agora ele vai falar de potência. Potência é trabalho por tempo. Então, o que que um carro como que eu estou vendendo, que é um Porsche, caso tu queira comprar, ou é um Mustang, não é, o carro não é meu, né? O carro do cara que pediu para vender para ele. Por que que esse carro ele é mais potente do que um Fusquinha? Tem Fusca aqui em Portugal? Não sei o que é. Fusca é um carro bem pequeno, redondinho, da Sim, Volkswagen. sim. Sim, acho Ah, que então sim. você sabe. Então, o Fusca é um carro bem fraquinho também, né? E qual é a grande diferença dos dois, né? Afinal de contas, os dois chegam a altas velocidades e os dois consomem a mesma quantidade de gasolina. Eles vão para o mesmo lugar, né? A questão é que o Porsche consegue fazer isso mais rápido. Ou Uhum. seja, ele despende energia, ele consome energia, ou ele produz trabalho, melhor dizendo, em menos tempo. O mesmo trabalho que o Fusca demora mais tempo para produzir. Em outras palavras, ele consegue de 0 a 100 mais rápido, vamos dizer assim. O Porsche consegue de 0 a 100 km por hora mais rápido do que um Fusquinha. Então, pronto, né? A ideia é essa, por isso que a potência dele é maior, porque ele consegue consumir mais ou gerar mais trabalho em menos tempo, o que vai fazer ter uma potência maior. Uma outra forma, até quando a gente está falando de forças constantes, né, e paralelas ao deslocamento, no caso de carros é bem especial isso, força vezes velocidade também é uma expressão para potência. Então tá bom, né? Meio óbvio, coisas assim que a gente está acostumado. Pronto. Então, vamos ver aqui mais uns probleminhas. Uns probleminhas aqui. Dá uma lida nesse probleminha e vê se a gente consegue fazer junto. Ok.
A primeira coisa que eu estou aqui a ver é que eu consigo usar o v ao quadrado igual a v ao quadrado de zero mais 2 vezes aceleração vezes distância. Coisa de distância, para encontrar a aceleração. É o que ele faz ali, né? Encontra aceleração, depois encontra a força. Como ele está pedindo a potência média, né? Então tu pega essa força que é constante e multiplica pelos 200 metros, não é mesmo? Sim. Tranquilo, né? Então tá bom. Tu conseguiu começar essa, agora a gente pode partir para uma que não tem nada ali na tela. Eu acho que a gente pode começar, bem, já que tu tá barra pesada hoje, tá conseguindo fazer tudo, a gente pode começar com essa aqui que é a mais dificinha e é parecida com aquela. Força é igual a massa vezes aceleração. Portanto, vou encontrar a aceleração. A aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Agora temos que fazer o resto, que seria basicamente calcular o trabalho, né? Sim. Ou seja, o esforço em newtons é 0,25 newtons. Basicamente multiplicar pelo deslocamento, né? Sim. Só estou à procura da forma que eu uso para dizer. Bem, o que acontece? Tu já tens o deslocamento. Tá dizendo que percorre 10 metros, né? 10 metros. Então, se tu já encontrou a aceleração, vezes a massa, você tem a força. Sim. Agora preciso do trabalho da força. O trabalho, então vai ser essa força que tu disse que sabe obter, vezes o deslocamento que está ali no enunciado. Ok. Dá 2,5 joules. Pronto. Potência. Potência é trabalho dividido pelo tempo. Agora tenho de encontrar o tempo que foi. Isso, e o tempo tem uma série de equações que pode te dar, né? Sim. Posso usar o surfetão, que tem a aceleração, tem a velocidade e tem a distância. Pronto, se tu acha ela mais conveniente, pode utilizar. Agora, eu particularmente prefiro utilizar vovô ateu numa situação como essa. Porque o vovô ateu é uma equação linear, é uma função afim, enquanto o sorvetão é uma função quadrática. Entendes o que eu quero dizer? Sim.
Veja que tu tem a velocidade final e inicial aqui e tu tens a aceleração porque tu calculou. Qual que é a velocidade inicial e a final aqui, sabe me dizer? A velocidade. Inicial é 0 e final é 36 ou 10 metros por segundo. Pronto, exatamente. Então, considero esta que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil, hein? Uhum. Não é 20 segundos. Certo? Estou? Desculpa, eu tava tentando fechar a janela aqui, mas não tem jeito. Vai ficar uma baita de uma luz na minha cara. Deu-me 20 segundos. Portanto, a potência é 2,5. O trabalho é dividido por 20. Pronto, isso mesmo. Que vai dar 0,125. A potência é calculada em que. Pois, Potência é watts, os mesmos watts dos teus aparelhos ok. eletrodomésticos. É um double, certo? Isso. Determine a potência instantânea agora. O que que é a potência instantânea? É a potência naquele instante específico. Sim. E o que tu tens daquele instante específico? Que a velocidade é 36. Ok? Sim. Pronto, então lembra-se que tem aquela equação potência igual a força vezes velocidade. Então tenho de calcular a força na altura. Isso. Ok. Eu já não tenho a força. Ou E não? sim, pô. Tem a massa e tu tem a aceleração. Pois então é os 0,25 newtons. Pronto, exatamente. Então vai dar 2,5 potência instantânea. Pronto. Muito bem, olha, estamos voando hoje. Daí vai falar de rendimento. O que que é rendimento, né? É um conceito associado a quanto de energia que tu colocou vai realmente virar trabalho. Porque, por exemplo, tem equipamentos eletrônicos que não usam toda a energia que você coloca. Alguma parte é dissipada. É bem natural isso. Por exemplo, no carro, né? Nem toda gasolina vai de fato virar movimento. Uma Uhum. parte vai virar calor para o motor, né? Fumaça, som, coisas assim. Certo? Sim. Beleza. Então, o que tu tens que fazer? Pegar a potência útil dividido pela potência total. Claro que isso está tudo associado com essas informações aí de quanta energia foi desperdiçada, etc. Né? Tem muito o que fazer, tu vai ter que ter esses dados. Então, por exemplo, aqui, ó, essa máquina consome 5 horsepower aqui em sua operação. 3 são perdidos. Então, 2 não são perdidos, 2 são de fato Sim. utilizados, é potência útil. Por isso seria 2 dividido por 5 o teu rendimento, que é 0,4, em porcentagem é 40%, ou seja, 40% da energia que entra de fato vira trabalho. Por exemplo, numa lâmpada fosforescente, apenas 2% da energia de fato vira luz.
Os outros 98% servem só para aquecer a lâmpada. Então tem umas coisas assim bem pouco úteis, né, energicamente falando. Até por isso que hoje em dia a gente usa mais a lâmpada fluorescente, né, não a fosforescente. Ok? Sim. Muito bem. Ó, vamos ver se tu consegue tirar uma nota boa aqui na Olimpíada Brasileira de Física. Dá uma olhada aí e vê se tu consegues resolver. O que eles estão a pedir? A figura humana. Oi, desculpa, não entendi. É a força de quilos do A ao B ou é outra coisa? Ah, tá, só um instante. Ali nós temos a trajetória. Sim. E tem diversas forças agindo. E tem um trabalho realizado por uma força, 5 newtons paralelo ao eixo X. Ok. Apesar de ter muitas forças agindo, isso não importa. Porque ele pediu apenas a força, o trabalho Sim. da força de 5 newtons, que é uma das forças que causam esse movimento estranho aí desse corpo. Tenta ver de cima, assim, é um bichinho andando pra cá, depois pra cá, depois pra cá. Sim. Como ele está interessado, olha só, aqui é conceitual, mais do que conta, aqui é conceito. Como ele está interessado numa força que é paralela ao eixo X, na prática, para essa força, só vai, vamos dizer assim, só vai influenciar o movimento horizontal. Da mesma forma que para a força peso, só influencia o movimento vertical, ok? Sim. Portanto, quanto que ele se moveu no horizontal aqui? Tu consegues me dizer? Então, ele está a andar, ou está a andar na horizontal, só está a virar, basicamente, é isso, certo? Sim, ele se move na horizontal e na vertical. Ele Então se move é, no plano XY, mas o que importa para essa força que é paralela ao eixo X é apenas o movimento em X. ok. Então andou 8 metros. Ele se moveu 8, exatamente. Então é, ok. Pronto, então é 8 vezes 5, 40, exatamente, né? Viu? Ó, conceitual. Uhum. Uh, tá, essa aqui é de um dos vestibulares mais importantes do Brasil, hein? Se tu conseguires fazer, ela é bem completa, né? Ok. Então, basicamente temos que calcular o peso no primeiro. Faltou o quê no primeiro? Não, nós temos de calcular o peso. Ah, sim, sim. É, note que tu tens a massa já, né? Então é Sim. simplesmente 50 newtons. Quer dizer, 50 mil newtons. Então já está. Ah, pronto. Ora bem. Aqui podemos usar força igual a massa vezes aceleração. Ou não?
Bem, se tu estás interessado na força F1, se tu estás interessado na força F1, Não, na força F2. F2, que é... Qual é a força F2? F2 que o cabo exerce Não, sobre o elevador, tá? sim. É o mesmo, Que só que é no instante em que ele está a subir a uma aceleração, uma coisa. tu tens que primeiro fazer um diagrama de forças, né? Note que para ele estar subindo com essa aceleração de 5, é porque ele está puxando e vencendo a força gravitacional, não é mesmo? Então a primeira coisa que tu tem que encontrar é o F2, que vai estar relacionado com a força gravitacional da forma F2 menos peso igual a massa vezes a aceleração, certo? Não tem só F2. A F2, tipo, a F2 que está fazendo ele subir, perfeito. Mas é por causa que ela é forte o suficiente para vencer a força gravitacional e ainda causar uma aceleração vertical, né? Então, problemas de trabalho, tu às vezes tem que fazer o diagrama do corpo livre, tá? Que é colocar todas as forças que agem sobre o corpo, beleza? Sim. Então tá bom. Bem, tenta fazer essa aí como tarefa e me manda, tá? Ok. Pode mandar durante o fim de semana. Beleza, valeu, abraço. Ah, tchau. Tchau.